Olá, mais um vídeo aqui para o meu canal. Hoje estarei falando sobre a Reforma Protestante. Paulo Pires. Nesse canal eu falo sobre saúde, qualidade de vida, saúde mental e assuntos relacionados a uma vida de qualidade. Vamos lá. Hoje, dia 31 de outubro de 2024, é uma data que remonta ao 31 de outubro de 1517, que foi o dia em que Martinho Lutero ele fixou na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, combatendo as heresias, combatendo todo o falso ensino da Igreja Católica. E nós temos as fundamentações da Reforma Protestante, por exemplo, só a fé em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém precisa de ter fé, por exemplo, em dogmas, por exemplo. E ele também fala que só as escrituras, Ninguém precisa, por exemplo, de uma tradição, de uma bula papal, e de costumes tradicionais de uma certa denominação, ou mesmo da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele também fala da graça, que é só a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a graça salvadora, ela é única, ela resolve, ela basta, E ele também falou sobre a glória de Deus. Então, essas quatro afirmações fundamentam a Reforma Protestante trazida ali pelo Frei Martinho Lutero. Houve outros reformadores como o João Calvino, Savonarola, John Wycliffe, e o próprio John Huss, que naquela época a Igreja Católica perseguiam os reformadores, dizendo que eles eram hereges, O John Huss, por exemplo, ele foi queimado vivo, ele foi um dos mártires da Reforma. Graças a Deus pela Reforma Protestante, porque só assim a Bíblia começou a ser divulgada, a Bíblia começou a ser repartida. Martinho Lutero ele traduz a Bíblia do grego para o alemão, e aí as Escrituras, o Novo Testamento passam a ser distribuída, e os fiéis, as pessoas de um modo geral, passam a ter acesso à Bíblia Sagrada. E foi muito bom, graças a Deus, porque hoje nós temos acesso à Bíblia a partir desse movimento ali da Reforma Protestante. Entretanto, a Igreja Evangélica hoje no Brasil, que ainda é chamada de protestante, ela precisa refletir sobre a Reforma. Até porque a Igreja Evangélica como um todo, ela mudou muito, ela trouxe de muitos anos para cá muitas heresias. Assim como Martinho Lutero ele combateu heresias através das 95 teses, uma delas, por exemplo, foi a cobrança das indulgências, onde determinados bispos falavam que caindo a moeda, a oferta no gasofilácio, uma alma sairia do purgatório. Então as indulgências foi muito combatida por Martinho Lutero, esse frei católico convertido ao Evangelho. E hoje a Igreja Evangélica ela tem essa mesma pegada. Ela fala, por exemplo, que a pessoa é obrigada a dar o dízimo. Ela tem uma obrigação de dar o dízimo, senão ela pode ir para o inferno, ou seja, perder a salvação. Algumas denominações falam sobre isso, como principalmente igrejas neopentecostais, como a Universal, Mundial do Poder de Deus, a Igreja do Valdomiro Santiago, que é essa aí, e a Internacional da Graça, Todas essas igrejas preconizam, ensinam a teologia da prosperidade como algo onde fala que Deus ele está presente na vida da pessoa se a pessoa for próspera, se ela tiver saúde, se ela tiver riquezas, e se ela realmente for uma pessoa de sucesso. Então nós vemos que a Igreja Evangélica ela pratica as mesmas heresias que a Igreja Católica praticava naquela época, e ainda outros desmandos, como a figura do apóstolo, a figura das pastoras, a figura
das denominações, onde preconizam que só a denominação delas são salvas, as outras denominações, se você estiver lá, você perde a salvação. Então nós vemos que a igreja evangélica, ela destoou do evangelho puro e simples de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como cristãos bíblicos, né, precisamos realmente voltar às origens do evangelho e, como diz o apóstolo João lá no livro do Apocalipse, né, voltar ao primeiro amor, né, ao arrependimento, né, voltar à prática das primeiras obras, né, ter o próximo, né, como a nossa missão, o amor ao próximo, essa relação de amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Voltemos ao Evangelho puro e simples nesta data comemorativa do dia da Reforma Protestante. Eu vou ficando por aqui. Curta, compartilhe esse vídeo, né? E agradeça a Deus porque você tem uma Bíblia e que você pode ler livremente.